Vai. Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade aos assuntos básicos na aula de hoje. Nós vamos relembrar aqui reta numérica e alguns conjuntos de números. Vamos começar então representando os números inteiros, que são os números positivos e negativos na reta numérica. A reta numérica, ela tem aqui no meio, né, que vai separar os positivos dos negativos, o zero. Então, nós temos aqui o zero. Para a direita, nós marcamos os positivos. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, que é infinito. Para a esquerda, marcamos os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante também, porque é infinito. Lembrando, para você já ir treinando, fazer os espaços mais ou menos da mesma medida, porque, é claro, sem régua fica difícil querer fazer tudo perfeitinho na mesma medida. Mas o ideal é que você já vá treinando sem régua mesmo para os próximos exercícios, quando já for usar no plano cartesiano, que a gente vai usar muito reta numérica no plano cartesiano, para fazer gráficos, você já tenha um certo domínio desse espaço. Vamos agora para a parte de baixo, onde a gente vai falar sobre números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos em forma de fração. Então, eu coloquei alguns números racionais aqui, de A até F, e nós vamos escrever em forma de fração cada um. Quando eu tenho um número inteiro e quero transformar em fração, quer dizer que este número vai ser colocado sobre o 1. Então, é o 3 no numerador e o 1 embaixo. A B, eu tenho um menos 8, ele também é inteiro, só que é negativo, então vai ser menos 8 sobre 1. Transformar 0,8 em fração, que é a minha C, eu preciso escrever o meu 8 e embaixo vai ser sobre 10, porque eu tenho aqui, depois do zero, uma casa decimal. Então, vai ter um zero aqui, vai ser sobre 10, tá? Lembrando, aqui, ó, casa decimal. O D, eu tenho menos 3, 4, 1. A gente em cima escreve 100, igual a gente fez com 8, a gente escreve o número 100, vírgula, e conta quantas casas decimais tem para saber se vai ser sobre 10, sobre 100, sobre 1000. Então, aqui agora, ó, depois da vírgula, tem duas casas, que é o 4 e o 1. Então, eu vou colocar 2 zeros. Logo, se aqui são duas casas, aqui vai ser sobre 100. No de baixo, eu tenho uma dízima periódica. Então, ó, uma dízima periódica, onde apenas um número se repete. Aqui, ó, 5, 5, 5, 5. Quando tem esses 3 pontinhos, significa que ele vai continuar se repetindo. Então, eu faço o seguinte, eu escrevo o meu 5, que é só ele mesmo que vai se repetir, e embaixo não pode mais ser 10, tem que ser o 9. Eu vou botar apenas um número 9, porque eu só tenho um número se repetindo. Embaixo, que também é uma dízima, eu tenho dois números que vão ficar se repetindo direto. Então, eu vou escrever esses dois números em cima, que no caso é o 43. E ao invés de escrever apenas um número 9, eu vou escrever dois números 9. Por quê? Eu tenho dois números que se repetem, o 4 e o 3. Vamos para a parte de baixo, com a representação desses racionais que eu acabei de colocar aqui. Então, a gente já tem aqui que a gente precisa colocar o zero para delimitar o lado positivo e o negativo. E vamos marcar o 3. Marcando o 3, como ele é positivo, ele vai para a direita. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Vou fazer aqui de outra cor. E vou chamar de ponto A, que é da minha letra A, o 3. Vou marcar agora menos 8. Menos 8 ele é negativo, então ele vai para a esquerda. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. E vou chamar esse menos 8 de ponto B, que é da letra B. Na letra C é 0,8. O 0,8 vai ficar entre o 0 e o 1.
Então, eu tenho aqui o 0,8 entre o 0 e o 1, mais próximo do 1, né? Se aqui é o 1, vou botar um 0,8 bem aqui. E vou chamar de ponto C. O D é menos 3,41. Então, vai ficar entre o menos 3 e o menos 4. Ó, aqui é menos 1, menos 2. Aqui é o menos 3 e aqui ó, é o menos 4. Então, ele vai ficar quase ali, né, no 3,5, quase no meio aqui. Então, a gente põe ponto D. 0,55 e o 0,43, eles vão ficar aqui antes do zero. Então, eu vou dar aqui um zoom, a gente conseguir ver bem. Então, vai ficar aqui, a gente vou botar até de outra cor aqui, ó. Vou botar aqui o meu ponto E, a letra E, e o meu ponto F. Vou botar aqui, ó. Bom? Então, agora eu já tenho todas as marcações. É claro que aqui ficou bem juntinho, mas vocês podem fazer, né, com mais espaço, porque aqui eu queria que coubesse tudo, do 0 ao menos 8, então eu diminui o espaço. Podem fazer em retas separadas se achar também que fica melhor organizado assim, ok? Então essas foram as marcações. Continuando aqui na página 2, nós temos números irracionais, são os números que não podem ser escritos em forma de fração, porque eles não têm um padrão aqui que compõe a dízima dele, depois da vírgula. Então, eu não consigo transformar ele em forma de fração. Sendo assim, o máximo que eu posso fazer, gente, quando eu tenho, até mesmo quando tem dízimo, é você fazer a aproximação. Como que a gente faz a aproximação de valores para representar na reta? Para representar esse 3,1215478, eu vou usar só uma casa decimal aqui, tá? Então, eu quero parar no 1. A regra para você fazer a aproximação é o seguinte, eu vejo onde eu quero parar, nesse caso aqui é o 1, eu observo o número que vem depois. Se esse número que vier depois for menor que 5, a gente mantém o número. Então, observem, eu quero parar no 1, quem vem depois é o 2. 2 é menor que 5, então eu posso escrever o meu 1. Aproximado, ele é 3,1. O de baixo, observem, eu quero parar no 2,3. Então, eu olho quem vem depois, é o 4. 4 ainda é menor que 5, então eu mantenho o meu 3. A gente vê onde quer parar, mas observa quem vem depois. Vou botar um exemplo aqui. Suponhamos que eu tivesse aqui um número 1,47. Então, eu quero arredondar isso aqui para uma casinha só depois da vírgula. Esse número aqui ficaria assim, 1, o que eu quero parar? Eu quero parar no 4. Porém, quem vem depois é maior que 5. Então, ao invés de eu escrever o 4, eu vou somar uma unidade e vou escrever o 5. Fazer novamente aqui. Se eu tiver esse número, 35, vou botar um outro. 86. Olha, eu quero parar depois da vírgula, então eu quero parar aqui, 35,8. Porém, quem vem depois é o 6. 6 é maior que 5. Então, eu aumento 1 aqui no 8. Então, ao invés de eu escrever 8, eu vou escrever 35,9. Porque quem vem depois de onde eu queria parar é maior que 5. E não esquecendo que sempre preciso representar com o símbolo de aproximadamente. Agora eu vou representar na reta. Eu vou representar esses aqui, tá? Porque eles já estão aproximados, muito mais prático de escrever do que todo esse número aqui grande do A e do B que estava aqui. Por isso eu aproximei. Primeiro, a gente já coloca o 0, é para poder separar positivos e negativos. Vamos para a direita agora com os positivos. Nesse caso é 3,1, então eu teria aqui ó, 1, 2, 3.
Se ele é 3,1, se aqui fica o 3,1 vai ficar aqui pertinho, eu vou chamar de A. O menos 2,3 é voltando aqui, ó, para a esquerda. Então, eu teria o menos 1, menos 2. Aqui eu já teria o menos 3. Menos 2,3 é antes da metade, né, de 2,5. Então, a gente põe aqui mais ou menos, ó, e bota o B. Ok? Então, esse é o menos 2,3. Aqui, ó. E aqui, o meu A, que eu chamei de A, foi o 3,1. Vamos para a próxima aqui. Números reais. Os números reais, então, um pouquinho junto, tá? Vamos separar aqui. Os números reais, gente, ele é a união dos racionais e irracionais. Antes disso, é claro, a gente já tinha visto os números naturais, né? Que é do 0 ao infinito, positivo, e depois os números inteiros, que foi quando a gente acrescentou os números negativos. Agora, a gente vai acrescentar os racionais e os irracionais, para ter os reais. Então, vamos colocar todos os que a gente já viu aqui. Ó, conjunto ó, dos naturais. Nós vamos colocar em verde o conjunto dos números inteiros, que eu vou chamar aqui de Z, números inteiros. Depois, em azul, a gente coloca os conjuntos dos números racionais aqui. E para finalizar aqui, o conjunto dos números reais aqui, pegando tudo, tá? Aí eu tenho a montagem dos meus conjuntos que a gente já viu, dos números que a gente já aprendeu. Ok? Na próxima aula nós vamos ver o plano cartesiano, como que a gente acha pontos, para poder combinar conjuntos para fazer pontos, pares ordenados e colocar no plano cartesiano. Vai ter um exercício sobre isso aí que eu acabei de explicar, passar para fração, passar para decimal, e aí vocês façam, podem deixar só no caderno mesmo, não precisa me entregar a aula de hoje, só copiem o conteúdo, não esqueçam de botar a data certinha, tá bom? Até a próxima, pessoal!